nós, assim, eu nem tenho memória da minha vida de católica, na verdade, né? Toda a minha memória de igreja é da igreja adventista, mas minha mãe, durante alguns anos, foi, enquanto eu estava na infância, mas eu sei que eu não tinha a forma como os adventistas colocavam na igreja católica. Então, aquilo nos encantou de uma forma bem especial, e durante o primeiro ano em que eu e minha irmã estávamos estudando ali no IAE, a minha mãe e a minha irmã receberam estudos bíblicos e elas se batizaram. E desde que minha mãe aprendeu sobre o sábado, a minha mãe ficou encantada. A minha mãe achava que o sábado não podia ser só o dia que nós vamos na igreja. Tinha que ser um dia muito mais especial. Um dia de celebração, porque, afinal de contas, nós levávamos o sábado no nome, né? Adventistas, o sétimo dia. Então, minha mãe tentava fazer o sábado especial. Só que o sábado também era o dia que meu pai folgava. E no dia que meu pai folgava, ele queria fazer algo que dava prazer a ele. E o que dava prazer a ele era beber. Então, os sábados na minha casa eram bem tumultuados. Então, a minha mãe decidiu que nós participaríamos de muitas coisas na igreja. Então, minha irmã crescemos participando de desbravadores, de JA, todos os cursos que tinha ali, de liderança infantil, nós participávamos. Então, o sábado, praticamente, eu passava o dia inteiro na igreja. Mas, então, minha mãe começou a receber o sábado de forma especial. E o que é receber o sábado de forma especial? No pôr do sol da sexta-feira, minha mãe preparava uma refeição especial para que nós pudéssemos fazer um culto e ali comemorar a chegada de mais um sábado. Para quem não conhece, ou para quem ainda não é adventista, nós comemoramos o sábado de pôr do sol a pôr do sol, né? A gente não comemora da meia-noite da sexta até a meia-noite do sábado, mas de pôr do sol a pôr do sol. Então, nós fizemos um culto para agradecer a Deus por uma semana que está se encerrando. Então, minha mãe saía na sexta-feira de manhã para trabalhar, já deixava ali tudo que eu e minha irmã precisávamos fazer, limpar a casa, e com o zelo com os itens pessoais, né? Deixar a roupa separada, o sapato da igreja limpo, a oferta da escola sabatina separado ali, e alguns cuidados com a casa também. Quando minha mãe chegava, ela fazia ali o alimento, que no sábado também era um alimento especial, um alimento diferente, mas a minha mãe não conhecia sobremesa posta. Minha mãe não conhecia esse princípio. E a minha mãe tinha muita louça bonita, muita porcelana chinesa, muito cristal, mas que só saía do armário, né, da cristaleira, nas festas de fim de ano, quando a família vinha nos visitar. No dia a dia ali com a família, era tudo sem combinar mesmo, eram os pratos tudo quebrado, os copos de extrato de tomate elefante. Quem aqui tem esse trauma, gente, do copo de extrato de tomate elefante? Não tem problema nenhum a gente ter. Eu tenho em casa esses copos de vidro, copo do dia a dia. Mas se você tem taça linda na cristaleira, vamos tirar de vez em quando, né? E eu ficava pensando, poxa vida, a gente tá aqui no dia a dia na luta e minha mãe não usa nada de especial pra gente. E copo de requeijão, o pastor tá falando que isso mesmo, pastor, copo de requeijão. Teve uma época que eles vinham até com desenho, né? O da Danone, para você fazer coleção. E eu ficava ali questionando ali a minha mãe, porque não fazia uma mesa bonita, mas os momentos à mesa eram muito, muito agradáveis. O tempo foi passando, e eu sempre questionando a Deus por que o meu pai e minha mãe tinham se casado, já que eles não partilhavam da mesma fé, por que Deus tinha permitido isso. E um dia nós estávamos na escola, eu estava na escola, e numa aula de uma matéria chamada Educação para o Lar, a professora começou a falar de relacionamentos e ela disse que as meninas, em sua grande maioria, quase totalidade, iriam se apaixonar e se casar por um homem igual o pai. E eu quase tive um treco. Eu falei, o quê? Eu vou me apaixonar por um homem parecido com meu pai? Isso quer dizer que eu vou ter a vida da minha mãe? Não, eu não quero isso pra mim, não. Imagina que eu quero isso pra mim. Imagina, não quero. E aí eu falei com Deus, Senhor, se vai ser assim, eu não quero. Então, eu não quero me apaixonar, não quero namorar, eu não quero casar. Então, o Senhor me ajuda a poder fazer faculdade fora do país, né? Porque se eu for para um país que eu não fale a língua, é mais difícil eu me relacionar com alguém, né? Pensava eu na minha cabeça de criança, né? Então, vou fazer uma faculdade lá na Austrália, que eu gosto de sol, é um país, né, que tem sol durante muito tempo do ano. E aí, fiz os meus planos na minha cabeça de criança. O tempo foi passando, eu me batizei durante uma semana de oração da primavera. E eu fui crescendo naquele ambiente ali, mas eu fui chegando naquela fase bonita da vida, sabe? Não sei se vocês aqui vão se lembrar dessa fase da vida de vocês, ou se tem alguém passando em casa por essa fase. Aquela fase que a gente não questiona nada,
que a gente não questiona ninguém, que a gente aceita tudo que falam pra gente, mais conhecida como adolescência. E nessa fase linda da vida, né, que a gente não questiona nada nem ninguém, eu comecei a questionar não só Deus com relação aos meus pais, o relacionamento dos meus pais, mas eu comecei a questionar a igreja. Eu falei, esse negócio de igreja não é pra mim não, porque todo mundo parece que chega aqui, todo mundo parece que é família de comercial de margarina, todo mundo perfeito, no sábado, todo mundo arrumado, pai, mãe, 2 filhos, todo mundo sem problema. E a minha família não é essa família. O meu pai não vem, não participa das programações, minha mãe também não participa. E eu fui começando a me sentir incomodada com aquilo, e nesta fase da vida, eu recebi um convite para ir para uma balada. Eu nunca tinha ido para uma balada, na minha casa a gente só ouvia música da igreja e sertanejo raiz, que era o que meu pai gostava. E eu fui para essa festa, e quando eu cheguei lá, o ritmo do momento era lambada. E, gente, eu nunca tinha ouvido falar de lambada, mas meia hora de festa eu já era uma dançarina de lambada. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo na igreja? Eu nasci para ser dançarina de lambada, meia hora eu já tô arrasando. Imagina se eu me aplico, imagina se eu vou fazer um curso. Eu vou ser dançarina do Kaoma, eu vou viajar o Brasil inteiro, eu vou pro Nordeste, vou morar no Nordeste. E ali naquele dia eu decidi a minha vida. Eu falei, esse negócio de igreja não é para mim não. E aí, a cada sexta-feira, eu fazia o pôr do sol em casa com a minha mãe, daí dizia para minha mãe que ia para casa de uma amiga, ia para casa da amiga, mas de lá a gente ia para balada. E às vezes eu voltava de madrugada, nem dormia, voltava para casa de manhã, tomava banho e ia para a igreja. No começo isso deu certo. Eu chegava na escola sabatina e a gente conversava e estava tudo certo, tudo agradável. Só que depois de um tempo foi começando a ficar cansativo e eu ia para o culto e eu só dormia e minha mãe ficava brigando comigo. E eu decidi então que eu ia sair da igreja. Mas eu não queria causar mais essa dor para minha mãe, de ser mais alguém que não iria participar dos cultos com a minha mãe. Já tinha o meu pai que não participava e eu não queria causar essa dor na minha mãe. Mas ao mesmo tempo também eu ficava com medo de contar para minha mãe, e a minha mãe vinha com aqueles sermões apocalípticos, né? Que as mães são ótimas nisso. A gente brinca que toda mãe adventista é também uma terrorista, e eu ficava pensando naqueles sermões assim da minha mãe. Ai, Jesus vai voltar, e eu vou estar subindo na nuvem com o meu anjo, e você vai estar aqui queimando. Eu quero ver você pedir para a balada te salvar, a balada não vai te salvar. Ou pior, você vai estar na balada, acontece um incêndio lá, o seu anjo não está lá para te salvar. Tu queima e não vai para a eternidade. E eu ficava pensando nesses sermões, eu falei, Senhor amado, eu vou falar para minha mãe vai fazer sermão, e eu vou ficar muito mal, mas eu decidi falar. E eu contei para minha mãe, e para minha surpresa, minha mãe disse, tudo bem. Não tem problema não. Só que todo sábado, quando você sentar na mesa para almoçar, você vai ouvir o sermão que eu ouvi na igreja. E minha mãe decidiu fazer pela primeira vez da mesa do nosso lar uma igreja. E assim acontecia. Todo sábado nós sentávamos à mesa e minha mãe contava o sermão. E durante muitos sábados foi super tranquilo. Ela falava, entrava por aqui, saía por aqui, estava tudo certo, vida normal. Na próxima sexta-feira eu estava na balada de novo. Só que um sábado minha mãe chegou e falou, olha, o negócio é o seguinte, vai começar uma semana de oração. Então, todo dia da semana que você sentar na mesa para comer, você vai ouvir o sermão que eu ouvi na igreja. E eu falei, a semana vai ser cansativa, vai ser puxada essa semana, com culto todo dia. Mas tudo bem, era o combinado. E minha mãe começou a contar o sermão e parou pela metade. Eu falei, ué, cadê o final dessa história? Não, o pastor vai contar em pedaços. Cada dia o pastor vai contar um pedacinho. E eu falei, não acredito que ainda vai ter essa tortura a semana inteira. Beleza. Domingo minha mãe contou mais um pedaço. Segunda ela contou mais um pedaço. Terça mais um pedaço. Eu falei, gente, a história tá muito boa com a minha mãe contando. E minha mãe não é muito boa de memória. Minha mãe deve estar esquecendo de alguma coisa essa história. Imagina com o próprio pastor contando. Eu acho que eu vou ter que ir na igreja para ouvir essa história. Mas eu não vou contar para minha mãe que eu vou à igreja. Porque eu não quero que minha mãe crie expectativa. Porque eu não quero voltar para Jesus, eu não quero voltar para a igreja. Eu só quero ouvir uma boa história. E assim aconteceu. Nós frequentávamos o NASP, uma igreja planejada para 1000 pessoas, dá para você entrar e sair sem ser percebido. E eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, o pastor já estava no púlpito. E quando eu olhei o pastor, meu coração deu um quentinho. Eu olhei para cima e falei, ah, Senhor, você e minha mãe estavam juntos nessa, né? Quem estava fazendo a semana de oração era o pastor Jonas Pinho, que era o pastor que havia feito a semana de oração, da qual eu havia me decidido batizar na infância. O pastor Jonas Pinho era um querido, eu tinha muito carinho por ele. E eu fiquei com o coração amolecido quando eu vi ele ali. E aí eu voltei na quinta-feira, voltei na sexta, no sábado eu voltei, ele fez um apelo e eu decidi me entregar a Jesus, eu decidi voltar para a igreja. E eu me rebatizei,
e voltei a frequentar a igreja. Já tinham se passado alguns anos e agora eu era uma jovem adulta e eu não tinha amigos na igreja. E eu comecei a falar, Senhor, eu não tenho amigos. Se o Senhor não me providenciar amigos, eu vou sentir falta dos amigos. Os amigos da balada vão me convidar e eu vou com eles. Então, o Senhor precisa me providenciar amigos. E respondendo a minha oração, uma amiga dele, eu falei, Capão? Ah, aquela igreja do pessoal estranho. Ah, não gosto da igreja de Capão? Aquela igreja meio barulhenta. Não sei, não vi com a cara dos irmãos lá, não sei o que aconteceu, mas eu decidi ir. E eu fui no acampamento e foi uma bênção, eu fiz muitos amigos. E na volta, nós combinamos de nos encontrarmos para passar um sábado juntos. E no dia combinado, no horário combinado, ninguém apareceu. E eu falei, eu sei onde é a classe de escola sabatina deles, eu acho que eu vou lá. E eu fui. E quando eu cheguei na classe de escola sabatina, antes que eu pudesse entrar na classe de escola sabatina de fato, tinha um rapaz apresentando as visitas. E ele me viu e começou a fazer um carnaval. Você é uma visita, seja bem-vinda, que bom ter você aqui, que alegria, entre, sente. E todas as pessoas olharam para trás, todo mundo ficou olhando para mim para ver quem era. E eu me senti super incomodada, eu fiquei morrendo de vergonha. E eu falei, tem necessidade desse escândalo, desse rapaz? Para que fazer isso? Nem me conhece, para que chamar atenção? Por que ele me deixou entrar quietinha e sentar? Eu fiquei muito mal. E não tinha lugar atrás, ainda tive que entrar em toda a classe da escola sabatina e sentar lá na frente. E nesse dia, esse rapaz, que era o diretor da classe de escola sabatina, ele só não cantou. Ele fez apontamento, ele fez visita, ele deu recado, ele fez a lição da escola sabatina. E eu lá, né, sem olhar para ninguém, sem conhecer ninguém, olhando para a cara do moço. E aí, gente, depois de uma meia hora dele falando, eu comecei a falar, até que ele não é tão saliente, até que ele é simpático. A gente não teve assim um primeiro bom momento, né? Não tinha uma primeira boa impressão, mas até que ele é simpático. Aí ele começou a contar a carta missionária. Eu falei, nossa, fala bem o moço, né? Fala bem, que coisa. Aí ele começou a passar a lição. Eu falei, gente, que eloquente, né? Cita assim, espírito de profecia com a propriedade. Imagina se eu chego em casa e falo para minha mãe que eu tô namorando o diretor da classe de escola sabatina. Perdoa todas as noites em claro que ela passou orando enquanto eu tava na balada. Aí eu olhei assim pra ele de repente e falei, gente, não é que olhando daqui esse moço ainda é bonito? Gente, eu tava apaixonada pelo moço. Eu falei, acho que eu quero casar com este moço. Mas aí quando eu pensei que eu queria casar com ele, eu falei, acho que eu tenho um problema. Eu falei pra Deus que eu não queria casar. Então eu ia ter que orar muito pra Deus me dar essa bênção. E eu saí de lá decidida a pedir para as meninas, as novas amigas, orarem junto comigo. E eu cheguei e falei, meninas, tô apaixonada por um rapaz aqui da igreja do Capão, mas eu falei para Deus que eu não queria casar, então vocês vão ter que me ajudar em oração, então vamos orar 2 vezes por dia, para Deus me conceder essa bênção. E elas, claro, toda animada, vamos orar sim. Vamos orar, mas conta pra gente quem é o rapaz, a gente pode saber quem é o rapaz? Eu falei, claro que pode, o rapaz é o Tiquinho, o diretor da classe escola sabatina. E todas elas começaram a rir. Mas, gente, assim, é rir com força, não é dar risadinha, não. Tipo, é rir muito, tipo, gargalhada. E eu falei, ué, será que ele já tem namorada? Será que eu perdi alguma coisa? Será que o moço é casado e eu não percebi? Eu falei, gente, o que é isso? Até que uma delas teve misericórdia e falou assim, então, Paty, no caso, esse moço aí que você quer não vai dar. Porque, no caso, assim, você e metade da igreja quer casar com ele, assim. A gente tá distribuindo senha para casar com ele tem alguns anos. Você tá chegando agora, tipo assim, quem é você na fila do pão, não é mesmo? Para querer casar com o moço mais desejado da igreja do Capão? Não vai rolar não, bonita. Assim, você quase nem conheceu os homens da igreja. Tem muito homem que você ainda não viu, né? Vamos escolher uma outra pessoa. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu saí da minha casa hoje sem querer casar. E eu vi esse moço e eu quero casar com ele. Então, quem não acredita na bênção, não tem problema. Vai, não peques mais, não precisa orar. Agora, quem acredita na bênção, ao invés da gente orar 2 vezes por dia, vamos orar 4 vezes por dia, 2 vezes de manhã, 2 vezes tarde e noite, para Deus me conceder essa bênção. E para resumir a história, 4 anos depois eu estava casada com o Tiquinho. Então, gente, se eu estou falando para alguém que ainda não casou, fica a dica. Não adianta ser bonita, ser simpática, cozinhar bem. Você precisa colocar o seu coração nas mãos de Deus, que é quem sabe quem vai poder ser um companheiro para você. E essa acho que foi uma das melhores decisões que eu fiz. Colocar o meu coração nas mãos de Deus, para que Ele pudesse guiar essa situação. E quando eu casei com o Tiquinho, ele era líder de jovens da Igreja do Capão. Diz a lenda que naquela época a nossa igreja tinha quase 3.000 membros. E vocês imaginam ser diretor de jovens para uma igreja desse tamanho, a demanda é muito grande.
Nós dois trabalhávamos em um hospital, eu era auxiliar de enfermagem, ele era biomédico, e a nossa vida era muito corrida. E na igreja do Capão, os sábados eram mais intensos ainda. Muitas vezes eu preferia dar 3 plantões seguidos na igreja do Capão, não, aliás, 3 plantões seguidos no hospital, do que um sábado na igreja do Capão. Os meus sábados não eram deleitosos, os meus sábados eram cansativos. E eu comecei a falar para Deus, eu falei, Senhor, eu sinto falta de receber o sábado como na casa da minha mãe. Mas toda sexta-feira é uma reunião, é uma comissão, é um ensaio, e eu tô cansada. E eu comecei a pedir para Deus sábados especiais. Só que o tempo foi passando e nada aconteceu. Minha oração não foi respondida. E quando nós estávamos para completar um ano de casamento, na semana que nós íamos completar um ano de casamento, eu fui fazer um exame de rotina e descobri que estava grávida. E eu fiquei desesperada. Não deveria, né, minha gente? A pessoa casou, ela sabe que ela pode ter filhos, a menos que ela tenha algum problema de saúde, né? Mas eu fiquei desesperada, porque eu lembrei da minha adolescência. Eu não tinha medo da gravidez, eu não tinha medo do parto, eu não tinha medo de cuidar de um bebê pequenininho, eu tinha medo de adolescente. Eu falei, se vier potencializar dos meus defeitos, porque dizem que as crianças vêm com nossos defeitos potencializados, né? Falei, se vier com os meus defeitos potencializados, eu não vou saber lidar com essas crianças, porque eu dei muito trabalho na adolescência. E eu saí da igreja. E se eu tiver filhos que saiam da igreja na adolescência, como nós estamos às portas de ver Jesus voltar, talvez eles não tenham tempo de voltar para a igreja. Então, Senhor, o Senhor tem que me dar uma ideia, o Senhor tem que me dar um jeito para eu poder fazer meus filhos amarem o sábado. Quando eles chegarem na igreja, eu quero que quando eles chegarem na adolescência, o sábado seja tão especial para eles que alguém convide eles para ir para uma balada, eles falem, ah, não, na minha casa a sexta-feira é mais legal. Mas eu não sabia como fazer isso. E eu comecei a orar, comecei a ler o Espírito de Profecia, e Ellen White, que é uma escritora da nossa igreja, ela tem um livro que ela diz que a maneira como nós recebemos o sábado dá para os nossos filhos a visão correta do caráter de Deus. E qual era o caráter de Deus que ia passar para os meus filhos se eu vivia uma correria? Se eu estava na igreja, mas eu não estava com o coração em Deus. E eu comecei a orar e nada aconteceu. E a gestação da Juliana teve várias complicações. Eu tive vários pequenos problemas de saúde na gestação dela. E quando eu estava grávida de 7 meses da Juliana, a minha mãe ficou doente, foi internada. E numa sexta-feira o médico falou, olha, nós descobrimos, a sua mãe só vai fazer um exame e vai para casa, terça-feira ela vai ter alta. E aí passamos o sábado, o domingo, segunda-feira, minha mãe foi fazer um exame. E nesse exame ela teve uma parada cardiorrespiratória. Na terça-feira, que era o dia que ela teria alta, ela piorou. Na quarta-feira ela foi para UTI e na quinta-feira ela morreu. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei num deserto com Deus. Eu fiquei raivosa com Deus. Eu não acreditava que Deus havia levado a minha mãe. A minha mãe tinha uma vida de tanto sofrimento e, no meu ver, a primeira alegria da minha mãe seria ser avó. E eu... Alguém tá falando que essa parte dos filhos eu amo. E eu fiquei ali assim, eu não conseguia acreditar que Deus tinha permitido que isso acontecesse. A minha mãe tinha sido uma mulher que tinha falado tantas coisas de forma, digamos assim, de levar outras pessoas a conhecer a Deus, e naquele momento Deus havia levado minha mãe. Lázaro tinha ressuscitado depois de tantos dias, né? E Deus estava levando a minha mãe. E aconteceu o final da gestação, a Juliana nasceu, eu tive depressão pós-parto, eu precisei tomar medicação, precisei fazer terapia. E depois de 6 meses tomando medicação, terapia, eu comecei a melhorar, né? Os medicamentos foram sendo diminuídos, os medicamentos foram começando a ser tirados, e eu voltei a trabalhar, voltei a melhorar. E aí, quando a Juliana tinha 8 meses, eu comecei a sentir umas náuseas, umas dores de cabeça. Falei, eu acho que eu tô com uma virose. Eu acho que eu tô doente, não é? Mas alguma luzinha acendeu assim em mim. Eu falei, eu vou comprar um teste de farmácia de gestação, vai que, né? Mas para mim era uma virose. E aí eu fiz o teste e adivinhem, minha gente, eu estava grávida. Uma pessoa desorganizada, né? Não queria casar, não queria ter filha, e tem 1, tem 2, e eu estava nessa situação. A gestação do Gustavo foi muito tranquila, o Gustavo nasceu sem nenhuma complicação, mas eu ainda queria que nós tivéssemos sábados especiais, eu ainda tinha medo da adolescência. E eu comecei a orar para Deus, que Deus
nos desse uma maneira de ter um sábado especial. O tempo foi passando e Deus não respondeu a minha oração. Eu orei isso por 1, 2, 3, 4, 5 anos e nada. E muitas vezes a gente, hoje em dia, não entende que o nosso tempo não é o mesmo tempo do tempo, não é o mesmo tempo que Deus. E isso tem misericórdia, isso tem amor, porque Deus muitas vezes sabe que nós não estamos preparados para as bênçãos que nós iríamos receber. Então Ele vai trabalhando enquanto Ele não te dá aquela bênção. E Deus foi trabalhando ali no meu coração, mas eu fiquei com raiva de Deus. Eu falei, Senhor, eu estou pedindo uma coisa que não é para mim. Eu não estou pedindo algo que é benefício só para minha família. O Senhor fala sobre o sábado. Está na Bíblia. Por que o Senhor está me privando disso? E aí o tempo passou, passaram-se 6 anos, 7 anos. Eu deixei de orar, achei que o sábado era aquilo mesmo. Até que depois de 9 anos, Deus respondeu a minha oração. Mas Ele também não respondeu de uma maneira fácil, não. Ele me deu um livro chamado A Experiência da Mesa. E esse livro nem fala de sábado. Esse livro nem é escrito por alguém que conhece o sábado. E isso para ficar bem claro que a mesa não é uma mensagem só para quem acredita e guarda o sábado. A mesa é uma mensagem para todas as pessoas. Porque Deus ama todos, independente da religião. Jesus morreu por todos nós. E essa mensagem não é só para o povo que guarda o sábado. Essa mensagem da mesa é para todos. E lá nesse livro diz que toda vez que nós nos sentamos à mesa, Deus está presente. E onde Deus está presente, há transformação. O livro vem falando de todos os benefícios que a psicologia e a ciência trazem. Estava escuro, né? E só agora que eu entendi que a luz estava apagada. Eu estou tentando aqui pensar, falei, gente, por que está tão escuro? A gente ainda está de dia ainda, e agora eu entendi que eu estava com a luz apagada, mas vamos lá. Eu me apresentar de novo, eu sou a Patrícia, agora que vocês estão me vendo. Mas nesse livro vem falando dos benefícios da mesa que a ciência e a psicologia trazem. A psicologia fala dos benefícios de adolescentes que se sentam à mesa. Isso, é esse livro mesmo. Cris, muito obrigada. O livro A Experiência da Mesa, da David Tyrus. Esse livro, gente, está disponível em PDF na internet, tá? Então, quem quiser ter ele físico, na mão, a Cris tem disponível. É isso, Cris? Tá. Quem quiser o livro, é só entrar em contato com a Cris. Esse livro é fantástico. Eu falei do PDF, mas na verdade eu não gosto de PDF. Eu gosto de livro mesmo para poder riscar, para poder anotar, para poder tirar foto e mandar para as amigas. E esse livro vem falando também de que crianças que se sentam à mesa com os pais mais de 5 vezes na semana, eles se desenvolvem melhor, né? Eles se desenvolvem de maneira que eles não se envolvem. A chance de se envolver com drogas é muito maior. A chance de você ter um bom relacionamento e se desenvolver nas diversas áreas é muito maior. A ciência vem falando também, a neurociência vem falando também dos benefícios de sentar à mesa, mas muito tempo antes da ciência, da neurociência, da psicologia falar dos benefícios, a Bíblia já falava desses benefícios. O Velho Testamento vem falando de histórias de salvação à mesa. E uma das histórias que nós temos, talvez a que eu mais gosto, seja da Rainha Esther. A Rainha Esther precisava salvar o povo, ela não sabia como fazer. O rei com que ela era casada nem sabia que o povo dela tinha sido condenado à morte, porque não sabia que ela era judia e israelita, e naquele momento ela não sabia o que fazer. Ela tentou fugir, tentou falar que ela não podia encontrar com o rei, que o rei não ia atender ela, mas ela decidiu então jejuar e orar. E ela jejuou e orou por 3 dias. Depois de 3 dias, a ideia que ela teve foi: faça um jantar. E ela fez um banquete para o rei. E ela não convidou só o rei, que poderia salvar o povo dela, também convidou o inimigo para sentar à mesa dela. E como nós conhecemos a história, depois do segundo jantar, o povo dela foi liberto. O povo foi salvo depois de um jantar. Mas não é só o Velho Testamento que fala sobre a experiência da mesa. O Novo Testamento vem recheados de experiência da mesa. Jesus gostava tanto de sentar à mesa que ele era acusado pelos escribas e fariseus de sentar à mesa com prostitutas e cobradores de impostos. E tem 2 histórias muito marcantes de Jesus à mesa que eu gosto de destacar. A primeira delas é a última oportunidade que Jesus teve antes de ser crucificado. Ele sabia que era o último momento que ele teria antes de ser capturado ali, crucificado, e ele poderia ter escolhido fazer tipo um outro sermão da montanha, com mais de 5.000 homens e mulheres. Ele poderia ter falado para os discípulos: olha, arranjem uma praça, um local perto do mar para poder falar. Mas ele escolheu
um jantar com os íntimos, que nós conhecemos como a última ceia, ou a ceia da Páscoa. Nesse momento. E ali na mesa não estava só os discípulos amados, mas também estava quem entregaria Jesus e quem negaria Jesus. E aí Jesus é crucificado, Jesus ressurge, sai do túmulo, andando ali na estrada de Emaús com 2 homens que não reconhecem ele, que convidam ele para jantar, para passar a noite ali. Ninguém reconhece Jesus e eles entram ali. E, aliás, ele entra ali com eles e quando ele está à mesa, partindo o pão, é como se as vendas dos olhos caíssem e eles conseguem reconhecer Jesus. À mesa, ele se mostrou novamente presente para as pessoas que estavam ali, que amavam a ele. E nós sabemos que desde que Jesus subiu de novo aos céus, ele está advogando em nosso favor e também preparando uma mesa. Nós sabemos que enquanto nós estamos aqui, uma mesa está sendo preparada para que todos os salvos possam ter uma refeição juntos com ele. E lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e nós faremos uma refeição como amigos. Esse verso é lindo, ele não precisaria de explicação. Deus está esperando que você abra a porta para ele sentar ali à mesa com você e fazer uma refeição. Deus estava ali na minha adolescência esperando uma oportunidade para sentar à mesa e me resgatar. E a minha mãe ouviu esse chamado e abriu a porta e Deus sentou ali conosco. E então eu vi como isso era especial. E esse verso de Apocalipse 3:20, ele está na última mensagem para a igreja de Laodiceia, que nós sabemos que é uma referência para a nossa igreja, para a igreja dos últimos tempos. E para essa igreja, para esses momentos, nós sabemos que Deus quer estar à mesa. Por isso eu entendo que Deus demorou tanto para me dar essa mensagem. Para esse momento, especialmente de pandemia que nós estamos vivendo, apesar das correrias e das angústias, nós estamos tendo mais tempo para pelo menos uma das refeições estarmos com a família. Nós estamos privados de ir até a igreja, de nos encontrarmos em família, na nossa comunidade, quer seja ela a qual você frequente, mas nós estamos tendo tempo para nos encontrarmos com Deus, para nós fazermos da nossa mesa um altar. E eu li isso e fiquei encantada e eu falei, eu quero fazer isso na minha casa. E já que Deus vai sentar à mesa, eu vou preparar uma mesa bem bonita, porque todas as pessoas, eu acho que penso eu, se eu soubesse que Deus, né, digamos que hipoteticamente Deus vai na sua casa. Eu tenho certeza que você ia colocar o seu melhor copo, o seu melhor prato, a sua melhor toalha. E foi isso que eu fiz. E mesmo nessa época eu trabalhava em escola, eu trabalhava o dia inteiro, eu não tinha ninguém que me auxiliasse aqui na minha casa, eu tinha filhos pequenos. Assim como o marido da Rochelle, do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, meu marido tinha 2 empregos, ele trabalhava muito, não podia me ajudar, mas eu comecei a fazer. E nessa correria de trabalhar o dia inteiro, eu ainda pensava assim, nossa, uma louça bonita tem que combinar com o jantar, prato principal, né, sobremesa. Eu fiz toda aquela coisa. E o primeiro dia eu fiz, e gente, eu sentei na mesa para jantar e eu estava acabada de cansada. E eu falei, graças a Deus terminei, fiz a minha parte, agora Deus vem, toca no coração desses abençoados e a família fica transformada. E nossa, que bênção, gente. Graças a Deus essa família vai ser transformada hoje, que eu botei a mesa pela primeira vez. Aí todo mundo ficou feliz, todo mundo achou bonito. E aí terminou o jantar, vocês acham que a família foi transformada? Vocês acham que todo mundo se ofereceu para me ajudar, para tirar a louça? Vocês acham que aconteceu assim? Não, né, gente? Não. O pastor é fiel, né? O pastor é crente mesmo. Ele acreditou que ia acontecer, mas não. Que a minha casa não é diferente da casa de ninguém que está me assistindo, né? Terminou o jantar, todo mundo, valeu, muito obrigado, mamãe, Cada um entrou no quarto, foi escovar os dentes, ó. Todo mundo deu linha no pipa, como diria, né? O paulista. E eu fiquei lá com a bucha, com aquele monte de louça para tirar, com aquele monte de coisa para guardar. E eu falei, Senhor, aconteceu alguma coisa de errada? Porque eu fiz a mesa, o Senhor não apareceu. O Senhor não tocou no coração de ninguém nessa casa. Mas tudo bem, né? Vamos dar uma segunda chance para você. E aí, sexta-feira seguinte, eu naquela correria e de fazer tudo, e sentei na mesa, e todo mundo lindo, maravilhoso. E eu falei, bom, hoje o Senhor toca no coração das pessoas. E aí, aconteceu? Não aconteceu. E eu fui falar para Deus, eu falei, Senhor, como é que é? Eu tô fazendo a minha parte, você não tá fazendo a sua?
Mas tudo bem, vamos tentar de novo. Terceira sexta-feira eu fiz. Aí não aconteceu nada, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, Senhor, eu tô ficando muito cansada. Às vezes eu tenho a impressão que eu deito na sexta-feira à noite e eu morro. Eu não durmo, eu morro. E o Senhor, por misericórdia, me ressuscita no sábado de manhã, já atrasada para ir pra igreja. Esse negócio tá dando certo não, eu tô ficando mais estressada, eu tô ficando mais cansada com esse negócio de missa. Esse negócio de fazer jantar com entrada para principal sobremesa não tá dando certo não. Aí eu resolvi procurar nos livros de Ellen White, que é uma escritora da nossa igreja, que tem conselho para todos os, os quesitos da vida. Saúde, educação, filhos, tudo. Ela tem conselho para tudo. O que ela fala sobre alimentação. E ela diz que nós devemos nos alimentar pela manhã como reis, do tipo comer muito, para gastar energia o dia inteiro. No almoço, comer como um príncipe, você come um pouco menos. E no jantar, você come como um mendigo. Isso quer dizer o quê, gente? Que não precisa de jantar, no jantar de ser de entrada, prato principal e sobremesa. Porque você precisa tempo para digestão ser feita antes de você dormir. Então a recomendação é pão torrado e frutas. Eu falei, amém. Eu moro num país tropical, tem fruta o ano inteiro, eu moro do lado de um sacolão. O que eu tô cozinhando na sexta-feira à noite? Então decidi fazer brusqueta, que é aquele pão torrado, com tomatinho no forno, e frutas e suco de uva. Primeira sexta-feira da mudança, todo mundo, não, hoje é lanche, hoje não é janta. Eu falei, não, mudou aqui, hoje é lanche. Ah, então tá. Segunda sexta-feira, todo mundo, é lanche de novo? Ah, então tá. Eu falei, é lanche de novo. Terceira sexta-feira, já uns nariz meio torto, assim, lanche? Eu falei, ó, Senhor, eu vou ter que dar um sermãozinho nessas pessoas. Eu vou ter que reclamar, que falar, tá achando ruim? Vai pro mercado pra mim. Tá achando ruim? Vai pra cozinha. Porque eu não sou empregado e tudo mais. E aí, no dia seguinte, aí eu falar isso para Deus, o meu filho estava sentado na igreja e soltou a seguinte frase. Lá em casa a gente tem uma tradição. Gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, com medo de passar vergonha com o filho. E eu fiquei pensando assim, que tradição é essa, minha gente? Tem nada de tradição em casa, essa criança vai mentir? O que essa criança vai me fazer passar vergonha? Eu tentei, sei lá, puxar ele, dar um toquinho embaixo do banco, não deu certo. Aí ele soltou. Lá em casa a tradição é que toda sexta-feira a gente come brusqueta, suco de uva e frutas. Eu falei, amém, Senhor. Isso é uma tradição, ninguém vai reclamar. Obrigado, Senhor, por ter facilitado a minha vida. E aí eu comecei a fazer lanche na sexta-feira, a coisa começou a ficar mais leve. E aí as crianças foram começando a se preparar para receber o sábado, começando a me ajudar. Eu chegava em casa e eles já tinham organizado as coisas. Até que um dia eu cheguei em casa e a mesa estava preparada. E eu nunca tinha ensinado eles a fazerem a mesa. E eu falei, gente, que beleza! A Juliana tinha arrumado de uma forma linda. E aí, na semana seguinte, o Gustavo queria fazer a mesa. E a Juliana, não, isso aí não é coisa de menino. Você não vai fazer a mesa onde já se viu? E eu falei, arrumar mesa não é coisa de menino, minha filha. Mas ele vai casar. Talvez case com uma moça que não conheça o princípio da mesa. Talvez eu não esteja aqui para ensiná-la. Então deixa ele. Uma semana você faz, outra semana o Gustavo faz. E aí eu brinco que na semana que a Juliana fazia era tudo lindo. A gente brinca aqui em casa que era o desejado de todas as nações. Que para quem não conhece é um livro da nossa igreja que fala sobre a história de Jesus. Então tudo é lindo no livro. E aí na semana que o Gustavo fazia, a gente brinca que era o grande conflito. Que é outro livro da nossa igreja, mas que fala sobre o fim dos tempos. Imagina um menino de 9 anos fazendo mesa, nada combinava com nada. E o tempo foi passando e eu fui vendo transformação. Os meus filhos começaram a se preparar para esse momento. Às vezes eles chegavam na segunda-feira da escola e eu perguntava, e aí, como foi o dia? Nossa, foi super legal. Eu falava, conta. Ah, não, só vou contar quando a gente estiver na mesa na sexta-feira. Eu falei, criatura, mas hoje é segunda. Ah, você vai esperar na sexta-feira, a gente conta. E eu fui vendo como eles foram mudando. E a Cris pediu aqui para eu contar da Juliana, né, a festa de aniversário na sexta-feira à noite. Então eu vou contar para vocês algumas das transformações. A Juliana, ela tinha ali acho que 15 anos, ia fazer 15 anos, e ela recebeu um convite para ir numa festa de 15 anos, um convite dourado. Uma limusine ia passar na casa das meninas para pegar as meninas para ir para a festa. Imagina, o sonho de toda criança, aliás, de toda adolescente, ir para uma festa numa limusine. E ela estava muito encantada. E ela chegou em casa com aquele envelope dourado, toda feliz, dizendo que foi convidada para ir para a festa de 15 anos. E ela abriu o convite. Quando eu olhei a data, eu já fui no calendário para ver que dia da semana era aquela festa. E quando eu olho no calendário, aquela festa era de sexta-feira. Eu falei, Senhor, agora é a hora do Senhor mostrar que esse negócio tá dando certo. E eu falei para ela, então, Ju, a festa é na sexta-feira, né? E aí você vai pra festa, vai ter música, você não vai conseguir guardar o sábado, né? E aí ela ficou meio assim, incomodada. Eu falei, olha, mas
Você vai decidir com Deus o que você vai fazer. Mas eu fiquei orando, eu falei, Senhor, eu falo para todo mundo da experiência da mesa. Eu falo que faz diferença na minha casa, porque eu comecei a tirar foto, né, colocar nas redes sociais. Eu falei, agora é a hora do Senhor mostrar que isso está dando certo. Né? Toca no coração da minha filha de forma que ela não possa ir na festa. E aí foi se aproximando a data e eu cheguei e perguntei para Juliana. Falei, e aí, Juliana? O que você decidiu, né? Porque eu não vou levar e nem vou te buscar. Você vai ter que conseguir a carona, vai ver o negócio mesmo da limusine, que horas que vem, porque eu, o papai e o Gustavo, a gente vai guardar o sábado, a gente vai ficar aqui. E aí ela falou, mamãe, eu decidi que eu não vou. Eu vou ficar lá e eu vou ficar pensando em vocês aqui na mesa, eu vou ficar pensando em vocês conversando aqui, eu não vou estar aqui, então eu decidi que eu não vou. E eu falei, nossa, glória a Deus, Senhor. Eu tinha pela primeira vez aquela sensação de que eu venci na vida como mãe, né? O primeiro convite dela, ela resistiu, algo que eu não tinha resistido na minha adolescência. O primeiro convite, mesmo conhecendo a verdade, eu não resisti, eu fui. Muitas outras situações aconteceram. O Gustavo, uma vez, chegou em casa pedindo emprestada minhas coisas para fazer a experiência da mesa lá na casa de um amigo. Ele falou, mamãe, tem um amigo meu que vai fazer aniversário, mas a mãe dele tá sem dinheiro. Então não vai fazer festa, vai fazer só um lanche pros amigos, mas aí eu queria preparar a mesa para ele. Você pode me emprestar essas coisas? E eu morrendo de medo, eu pensando já nos meus pratos que ia e não ia voltar, tudo quebrado, tudo manchado. Eu falei, meu Deus, um bando de moleque fazendo aniversário, eu vou emprestar minhas coisas, não vai voltar. Mas eu sabia que isso podia ser especial para eles também, preparei tudo, coloquei numa caixa, passei no papel bolha, no plástico bolha, para não quebrar nada, e levei lá, e a mãe do menino me ligou de volta, agradecendo, disse que foi um momento muito bom, e eu fui vendo diferença com os meus filhos. Eu não tenho tempo aqui de contar para vocês, mas foram diferenças muito significativas. E o pastor falou ali um pouco de crianças, né, das crianças amarem esse momento, de vocês prepararem momentos especiais. E eu quero dizer para vocês que os meus filhos se apaixonaram por isso, de forma que eles queriam fazer. Eles não esperavam mais eu fazer. Muitas vezes eu chegava do trabalho, eu estava cansada, eu nem tinha vontade de fazer mesa, nada. Eu falava, aqui em casa ninguém está merecendo. Aqui em casa ninguém vai ter mesa hoje, eu não vou fazer preparar nada porque ninguém merece. E muitas vezes nesses dias que eu achava que minha família não merecia, vinha Deus aqui no meu ouvido e falava assim, você não merece? Aliás, sua família não merece? Que pena de você. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, você também não merecia quando Jesus veio morrer por você. E eu entendi que nenhum de nós merece amor. Todos nós somos pecadores. Mas todos nós fomos resgatados ainda assim. E se a sua família não está, entre aspas, merecendo o seu carinho, merecendo o seu amor, é aí que você tem que fazer a mesa. Porque se eles não estão merecendo, é porque eles estão distantes do amor de Deus. Porque quem está em conexão com o Pai, ama a família. E mostra isso em atos. E eu fui vendo ali a diferença na vida dos meus filhos. E os meus filhos foram viajar. E durante essa viagem fora do país, eles iam ficar 40 dias longe. Eu e meu marido estávamos em casa numa noite. Meu marido começou a se debater durante a madrugada. Eu achei que ele estava tendo um pesadelo. E aí eu tentei falar para ele, calma, é só um pesadelo. Mas ele continuou se debatendo e eu entendi que não era um pesadelo. Ele estava tendo uma convulsão. Eu não conhecia nenhum vizinho, não tinha telefone no quarto, eu não sabia se eu ia até a cozinha ou se eu ficava ali para ajudá-lo. E naquele desespero, que eu nem sei quanto tempo durou, eu olhei para Deus e falei, Senhor, não permita que meu marido morra sem que meus filhos se despeçam dele. Porque eu havia perdido a minha mãe e meu pai, não pude me despedir, e eu sabia de como isso era prejudicial, e eu não queria isso para os meus filhos. E para resumir a história, os paramédicos vieram para fazer o resgate, nós fomos para o hospital, e quando nós chegamos no hospital, foram feitos os exames e nós descobrimos um tumor cerebral. Meu marido tinha 42 anos, não pegava nem gripe, ele era biomédico, ele fazia exame de ressonância magnética nas pessoas e via tumor cerebral na cabeça das pessoas todos os dias. E agora ele tinha o próprio tumor cerebral ali nas mãos. E é como se o meu chão abrisse. E eu fiquei muito mal. O primeiro pensamento que eu tive foi, Senhor, o Senhor já levou a minha mãe, o Senhor já levou o meu pai, o Senhor não está pensando em levar o meu marido, não. Porque eu nem queria casar. Foi o Senhor que me deu ele de presente. E eu fiquei muito mal e eu pedi para repetir os exames e os médicos falaram, ok, a gente pode até repetir os exames, mas
é tumor. A gente só não sabe se é maligno ou se é benigno, a gente só vai saber depois da cirurgia. Então foi marcada a cirurgia e os meus filhos voltaram dos Estados Unidos, nós conversamos com eles, contamos o que tinha acontecido. E na sexta-feira, antes do meu marido fazer a cirurgia, nós fizemos a experiência da mesa, influenciadas por uma amiga, porque eu tinha desistido de receber o sábado, eu tinha ficado bem desanimada, bem abatida, bem abalada com a doença do meu marido. Mas lá no hospital, nós preparamos a mesa, fizemos uma refeição lá e vimos como Deus foi bondoso conosco. Meu marido fez a primeira cirurgia, saiu das primeiras cirurgias sem nenhuma sequela, super bem, voltou a trabalhar. Na época, ele era dono de um serviço de biomedicina, prestava serviço de ressonância magnética no hospital, e ele tinha funcionários e ganhava muito bem, nós tínhamos estabilidade financeira. Mas, depois dos exames, nós descobrimos, aliás, depois da cirurgia e da anatomopatológica, nós descobrimos que o tumor era maligno. Então, meu marido teria que fazer radioterapia, quimioterapia e provavelmente o tumor voltaria de uma forma mais agressiva. E o hospital, então, entendeu que se meu marido teria que fazer radioterapia e quimioterapia, ele não poderia exercer as funções dele. Ele rescindiu o contrato de maneira irregular. E mais uma vez o nosso chão abriu. E eu falei, Senhor, mas câncer e agora sem trabalho, como que a gente vai pagar as nossas contas? Como que vai pagar convênio? Como que vai fazer as coisas? E neste dia nós entendemos que não é o nosso esforço que paga as nossas contas. Não é o cargo que você tem na empresa. Não é o seu estudo, a sua pós-graduação, seu MBA. Não é o fato de você ser empresário, de você ser o presidente, de você ser o CEO de uma empresa que paga as suas contas. Não é o seu esforço. Porque se Deus não permitir que você se levante com saúde, de nada adianta a sua profissão. De nada adianta o seu trabalho. De nada adianta todo o seu esforço. Naquele dia nós entendemos que se Deus não permitir, nós não temos nada. E talvez se nós entendêssemos isso, ficaria mais fácil de nós termos um coração grato, agradecido a Deus. E Deus, diante dessa prova, levantou amigos mais chegados que irmãos. E a igreja do Capão se juntou e durante 1 ano os amigos nos sustentaram financeiramente. Eles depositavam dinheiro na nossa conta e às vezes eu ia abrir minha conta lá no começo do mês e eu via lá 5, 6 mil reais. Eu não tenho nenhum amigo rico. Eu não tinha amigo que tinha dinheiro sobrando. Mas eu tinha um Deus que sentava na minha mesa toda sexta-feira e sabia exatamente o que eu precisava. E ele incomodava as pessoas para nos ajudar. Eu nunca precisei pedir nada para ninguém. Eu recebia mensagem no Facebook de pessoas falando, olha, eu fiquei sabendo da sua história. A pessoa nem me conhecia. Eu fiquei sabendo da sua história e Deus me incomodou para te dar um presente. Me dá o dinheiro da sua conta que eu vou te presentear. E Deus foi nos sustentando com a sua misericórdia através de outras pessoas. As pessoas iam no mercado e lembravam de nós e faziam compra. Nessa época, nós decidimos nos tornar vegetarianos estritos. Eu saí do trabalho para poder aprender a cozinhar, cuidar melhor da família. Muitas vezes eu pensava assim, Senhor, amanhã não tem grãos, acabou as coisas, o que eu vou fazer? E aí no dia seguinte, o porteiro ligava e falava, Dona Patrícia, chegou a compra do mercado. Eu falava, Reginaldo, você interfonou no lugar errado, eu não fiz nenhuma compra. Ele falou, não, Dona Patrícia, tá aqui, Patrícia do Tiquinho, só tem a senhora. E desce com o carrinho porque é muita coisa. Onde as pessoas iam, Deus tocava o coração, elas lembravam da gente. Elas iam no mercado, elas iam na feira, elas lembravam da gente. Muitas vezes eu recebia tanta coisa que eu tinha que doar para as pessoas. Teve uma vez quando eu estava no mercado, eu nunca vou esquecer disso. Eu estava no mercado, fazendo compra e falando com Deus. É um mercado que vai muita gente da minha igreja, né? É um mercado, se você quiser, você faz um culto lá, com todas as pessoas, na sexta-feira à tarde, tanto adventista que tem lá. E eu falei, Senhor, eu tô com o dinheiro contado. Eu não quero passar vergonha. Eu não tô levando um chocolate, eu não tô levando uma coisa pro cabelo, nada de vaidade, só tô levando o que eu preciso. O Senhor me deixa passar vergonha no caixa, porque eu tô com o dinheiro contado. E aí, passando a compra lá e virando e colocando as coisas no carrinho, vi um moço que eu e meu marido conhecíamos, já tínhamos levado ele e a esposa no encontro de casais com Cristo, mas nós não tínhamos amizade nem intimidade com ele. Ele passou, perguntou, tudo bem, e eu continuei colocando a compra no carrinho. Quando eu virei de novo pro caixa, para encerrar a conta e pagar, a moça do caixa estava com os olhos regalados deste tamanho. E eu falei, o que foi, moça? Ela falou, esse moço aí pagou sua conta, me deu o cartão, nem perguntou quanto você gastou. E eu olhei pro lado e o moço já tinha ido embora. Pagou minha conta.
No dia que eu pedi para Deus não passar vergonha. Não só eu não passei vergonha, como eu voltei para casa com todo o dinheiro que eu tinha levado. E essas situações aconteceram várias e várias vezes. Eu também não tenho tempo de falar para vocês. Se deixar, eu falo 3 horas seguidas, eu faço vigília. Mas vamos continuar com a história. E Deus foi cuidando de nós, o tempo foi passando, mas nós tivemos muita dificuldade. Meu marido não conseguia emprego, não conseguia entrar com nenhum recurso para conseguir um auxílio do governo. Mas nós fomos persistindo em estar à mesa. E agora, como eu e ele não estávamos trabalhando, nós tínhamos não só a sexta-feira, mas todo dia, pelo menos uma refeição, nós fazemos juntos. E depois de um tempo, meu marido começou a sentir umas dores, um formigamento na boca, na ponta dos dedos. Ele foi fazer um exame e nós descobrimos que o tumor havia voltado. E agora tinha voltado de maneira bem mais agressiva e precisaria de uma outra cirurgia. E nós descobrimos que depois dessa cirurgia haveria sequelas, provavelmente ele saía da cirurgia sem falar, sem ler, sem escrever. E nós não sabíamos como lidar com essa situação e fomos os 4 para terapia, para tentar entender como nós iríamos viver depois disso, nos relacionar depois disso. E na última sessão de terapia do meu esposo, antes da cirurgia, ele entrou no carro e eu perguntei, e aí, como foi? Fui buscar ele. Eu falei, e aí, como foi? Ele falou, foi ótimo. Porque ele tem sentimentos, né? Os homens são assim, não gostam de falar de medo, né? A maioria, não todos, é claro. Mas ele falou, você acredita que a psicóloga falou que até podia pedir para Deus me curar? Eu falei, o quê? Não entendi. A psicóloga te contou isso? Mas, gente, o mundo inteiro tá orando pra você ser curado, eu e as crianças estão orando pra você ser curado, e você não tá pedindo pra Deus te curar? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Ô, Paty, Deus me conhece antes de eu nascer. Ele sabe o meu fim e ele faz de tudo pra eu estar na eternidade. Por que eu vou pedir pra ele mudar? Eu falei, não, criatura. Gente, eu fiquei muito brava. Eu falei, não, você não entendeu. Não, tá certo. Deus não erra. Deus sabe de tudo, ele te quer na eternidade, mas ele quer ouvir você pedir, ele quer ouvir você clamar. Então, se você não está pedindo, porque você tem essa segurança, peça por mim e pelas crianças, porque nós queremos você aqui conosco. E foi com essa certeza de estar entregue nas mãos de Deus que meu marido foi para a cirurgia. E realmente aconteceu do jeito que os médicos falaram. Ele saiu sem falar, sem ler, sem escrever, mas com um agravante a mais, com todo o lado direito paralisado. E eu fiquei em pânico. Porque eu moro num apartamento pequeno, e no meu apartamento não ia caber uma cadeira de rodas na cozinha, no banheiro, no quarto. E eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei muito mal, eu comecei a brigar com Deus, eu falei, eu devo ter algum pecado acariciado. Olha só, que ignorância, né? A pessoa já tem quase 40 anos de idade, achando que Deus usa doença para punir a gente. E depois de tanto tempo, eu ainda me sentia desse jeito. Eu tinha esquecido que nós vivemos num mundo de pecado. Coisas ruins acontecem aos filhos de Deus. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Mas eu estava tão carregada de pesar, tão cansada, que eu briguei com Deus e ao invés de fazer como a Rainha Esther, jejuar e orar por 3 dias, eu decidi que eu mesma ia dar um jeito na situação. Falei, eu vou alugar meu apartamento, vou alugar uma casa térrea e vou dar um jeito, e pode deixar Deus, eu vou crescer, você quer que eu me cresça, eu vou crescer. E brigada com Deus, eu fiquei durante 2 meses batendo cabeça, tentando alugar meu apartamento para alugar uma casa térrea. E depois de 2 meses eu não consegui, e aí cansada, fui entregar o meu fardo para Deus, para que ele fizesse o meu jugo ser leve. Eu falei, Senhor, eu não consigo mais, então, por favor, cuida de tudo. E Deus reformou meu apartamento. Sim, eu brinco que dinheiro brotou do chão para reformar esse apartamento. Veio dinheiro de uma igreja de coreanos nos Estados Unidos. Eu não conheço nenhum coreano nos Estados Unidos. Agora eu conheço, que eu já fui lá visitá-los, mas na época eu não conhecia nenhum coreano nos Estados Unidos. Não era a igreja que meus cunhados frequentavam lá. As pessoas vinham aqui em casa, os anciãos da igreja se juntaram e vieram pintar. Irmãos que às vezes no sábado, nem feliz sábado eu falava. E eu fui vendo como a misericórdia de Deus alcança todos nós, está disponível para todos nós. E como é bom fazer parte de uma comunidade, quer seja qualquer uma, de você saber que você pode contar com as pessoas. E tem um fato bem interessante. Eu precisava de um pedreiro e eu coloquei lá no Facebook, alguém tem indicação de um pedreiro? E aí colocaram um monte de indicações, eu escolhi aleatoriamente, eu achava um, liguei para ele. O pedreiro chegou aqui em casa, viu uma foto do meu marido. Vocês viram que aqui na minha parede é cheio de foto, né? Eu amo foto. O pedreiro chegou aqui, viu uma foto e falou, eu conheço o seu marido. Eu falei, ele é famosinho aqui na quebrada. Mas eu falei, não. Eu fiz amizade com o seu marido 2 meses atrás, lá na Santa Casa. Eu falei, não, moço, aí o senhor confundiu, viu? Porque há 2 meses atrás, lá na Santa Casa, nem eu tava fazendo amizade com meu marido, porque ele não tá falando, não tá lendo, não tá escrevendo. Quando o senhor fez amizade com ele?
tem como fazer amizade. Falei, não, fiz amizade. E olha o que eu descobri, nossos filhos frequentam o mesmo clube de desbravadores. Não, eu fiquei passada. Eu falei, não, como é que é? Eu falei, não, é que assim, eu sou separado, mas a minha ex-mulher é adventista. E as minhas filhas frequentam o mesmo clube. Gente, o pedreiro conseguiu descobrir do meu marido que o filho era desbravador. Gente, a pessoa não fala. Gente, eu fiquei impressionada com essa história. A Santa Casa é um mundo, tem gente do mundo inteiro. Não, do mundo não, né? Do Brasil inteiro. E Deus colocou do lado do meu marido um pedreiro, disposto a fazer amizade com alguém que não falava, que não lia, que não escrevia. Como isso aconteceu, eu não faço ideia. Mas aconteceu. Porque Deus sabia que 2 meses para frente eu ia precisar de um pedreiro. E ele veio, fez o serviço, cobrou super pouco. Olha, gente, só bênção acontecendo. Nós voltamos para casa e o meu marido começou a fazer sessões de fonoaudiologia, eu acho que é assim que fala, né? Sessões com a fono. E começou a fazer terapia e voltou a dar alguns passos, voltou a falar os nossos nomes. E a gente estava bem feliz, só que de repente ele começou a piorar. Ele começou a sentir uma dor de cabeça, começou a sentir uma sonolência, eu precisava ver um exame que ele tinha feito e eu fui lá pegar esse exame. E quando eu cheguei lá, os médicos falaram, Patrícia, o tumor cresceu muito depois da cirurgia. Agora não tem mais o que fazer. Nós vamos medicar o seu marido até que ele morra. Não tem mais o que fazer. E eu precisei voltar para casa com essa notícia e avisar a família, avisar os filhos, os amigos, e foi muito difícil. E o tempo foi passando e meu marido piorando, e cada dia ele ficando pior da memória, até que ele começou a esquecer das pessoas. E eu fiquei muito mal. E eu falava para Deus, Senhor, não permita que ele se esqueça de mim. Eu não vou conseguir cuidar dele sem ele saber quem eu sou. Senhor, não deixe isso acontecer. E o tempo foi passando, ele foi esquecendo de algumas pessoas. E um dia nós estávamos no banho e eu estava auxiliando ele. E eu coloquei o shampoo na mão dele. Normalmente ele esfregaria, né, no cabelo e faria isso sozinho. Só que eu coloquei o shampoo, ele olhou para mim, olhou pro shampoo e fez assim do tipo, o que eu faço com isso? Naquele dia eu fiquei muito mal e eu entendi que o milagre não aconteceria do jeito que eu pedi. E eu falei, ok, Senhor, eu entendi que o milagre não veio. Mas então, eu quero que o Senhor leve meu marido enquanto ele dorme. Eu não quero ver meu marido sofrer, eu não quero ver meu marido morrer. Então hoje eu vou entregar ele nas suas mãos e só eu vou acordar amanhã pela manhã. E assim aconteceu. Eu entreguei a vida do meu marido quando nós nos deitamos e eu fiquei tão tensa naquela noite que na mesma posição que eu dormi eu acordei. E eu abri o olho, mas não tinha coragem de olhar para o lado. Não tinha coragem de encostar nele para saber se ele ainda estava quente ou não. E eu olhei para o lado e eu vejo aquele sorriso bonito falando bom dia. E eu fiz essa oração por 10 dias. Por 10 dias eu pedi para Deus levar o meu marido enquanto ele dormia. Mas isso não aconteceu. E na última sexta-feira do ano, nós íamos fazer a experiência da mesa aqui em casa de forma especial. E antes que os amigos chegassem, o meu marido passou mal. E eu saí correndo. De casa até o hospital, brigando com Deus. Eu falei, qual parte do eu não quero ver o meu marido morrer, o senhor não entendeu? Qual parte do eu não quero ver o meu marido sofrer, você não entendeu? Por que o senhor está permitindo isso? E quando nós chegamos ao hospital, meu marido foi fazer os exames e descobriu que havia tido um sangramento cerebral. E aí os médicos falaram, olha, agora não tem mais o que fazer. Nós vamos entubá-lo e você chame as pessoas para se despedir. E quando todas as pessoas chegarem para se despedir, nós vamos tirar os tubos e em questão de minutos ele vai morrer. E assim aconteceu. Eu comecei a chamar as pessoas para se despedir, as pessoas começaram a chegar no hospital. 10 pessoas, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300. O hospital começou a querer saber quem era o meu esposo, porque ninguém nunca tinha visto tanta gente receber visita. Aliás, uma pessoa receber tantas pessoas como visita. E mais de 450 pessoas nos visitaram no dia 31 de dezembro. E eu entendi naquele dia, porque Deus não respondeu a oração do jeito que eu havia pedido, que levasse o meu marido enquanto ele dormia. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu tinha esquecido a oração que eu tinha feito na primeira vez que o meu marido convulsionou. Eu pedi para Deus não levar o meu marido enquanto os meus filhos não pudessem se despedir. E pedindo para Deus levar ele enquanto ele dormia, os meus filhos não iam poder se despedir. E o segundo motivo, penso eu, porque foi um presente de Deus para o meu marido. Porque nós temos uma escritora na nossa igreja que chama Ellen White, e ela descreve alguns momentos que nós vamos viver no céu. Ela diz que quando nós chegarmos lá no céu,
Muitos de nós vamos ter muitas surpresas. Ela fala que vai acontecer de repente, a Pamela tá indo lá naquelas ruas de ouro, em caminho à árvore da vida, porque você marcou um encontro com alguém, tenho certeza. E alguém vai falar assim, Pamela, eu tô aqui, sabe por quê? Porque lá na pandemia de 2020, você orou por mim. E eu conheci um Deus que eu não conhecia. E por causa disso, eu tô aqui no céu. Ou então alguém vai falar assim, Lilian, eu tô aqui no céu porque você me deu uma cesta básica. Eu nem conhecia o Deus que você conhecia, mas aquilo foi tão especial que eu tô aqui no céu por conta disso. Ou então alguém vai falar assim, Maria, você foi muito especial, me convidou para participar de uma programação lá da igreja do pastor Jefferson. Lá na igreja do pastor Jefferson, eu fui e fiquei encantada. E ali eu conheci Cristo. E por causa disso eu tô aqui. Muitos de nós vamos saber como nós somos especiais aqui só quando nós chegamos na eternidade. Mas Deus deu esse presente para o meu marido, porque o último sentido que nós perdemos antes da morte é a audição. Embora meu marido estivesse nos últimos suspiros de vida, ele estava ouvindo. E enquanto essas 450 pessoas se despediram, meu marido pôde ouvir delas como ele foi especial. Mas as pessoas chegaram, se despediram, os tubos foram tirados e o meu esposo não faleceu, como os médicos disseram. Isso passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias e nada. Eu estava muito cansada. Não dá para vocês me verem aqui, né? Mas imaginem esse rosto aqui 10 quilos mais magro. Eu pesava 45 quilos naquela época. Eu estava só pele e osso. A Cris me conheceu, eu estava mais ou menos com esse peso, né? Quando a Cris me conheceu. E eu estava muito mal. E eu cansada, num dia eu falei, amanhã eu não vou para o hospital, porque eu tô bem cansada, eu acho que eu vou ter uma crise de labirintite, eu vou ficar em casa. E naquela noite eu comecei a pensar como seria quando eu recebesse a notícia, porque eu sabia que a notícia viria. Como seria quando eu recebesse a notícia que meu esposo havia falecido? Eu pensei, eu vou ficar com depressão, eu vou ficar mal, eu vou brigar com Deus, porque Deus levou minha mãe, Deus levou meu pai, Deus tá levando meu marido. Eu vou ficar muito mal. E uma amiga me ligou naquele dia e falou, não fica assim não, todas as coisas contribuem para o bem. E eu falei, eu não acredito mais nisso, eu não tô vendo nada de bom nessa situação. E eu não acredito mais nisso. Eu acredito em Deus, mas eu não acredito mais nessa parte da Bíblia. E no dia seguinte eu fiquei com os meus filhos em casa e à noite eu recebi a ligação. Pati, o Tiquinho descansou no Senhor. E para minha surpresa, o primeiro pensamento que me veio à mente foi, você nem queria casar. Eu permiti que você vivesse tudo isso. E eu pensei em toda a minha vida e como seria a minha vida se a misericórdia de Deus não tivesse me alcançado na mesa, na adolescência, e não tivesse me alcançado na minha casa. Eu provavelmente não estaria na igreja, provavelmente eu não teria casado, provavelmente eu não teria filhos. E eu fui inundada de gratidão, porque muitas mulheres vão se apaixonar por um homem, mas não vão ter oportunidade de casar com ele. E eu tive a oportunidade de casar com um homem que eu era apaixonada. Outras mulheres vão casar com um homem porque elas são apaixonadas, mas elas vão sofrer na mão deles. Muitas delas vão apanhar. Outras vão até morrer. E eu sempre fui bem tratada pelo meu esposo. Eu me lembrei que eu nem queria ter filhos. E Deus me permitiu uma parte da sua herança, ainda aqui. Muitas mulheres vão passar uma vida sofrendo por não poderem serem mães. E sonhar com isso. Mas eu não tive esse problema. Eu fui agraciada por Deus. E eu vi como Deus foi misericordioso. E ao contrário do que eu imaginava, ao contrário de que eu ia ficar com depressão, eu ia ficar de cama quando minha mãe morreu, 1 mês depois da morte do meu esposo, eu estava fazendo essa palestra. O ano era 2018, ele morreu em janeiro de 2018, e naquele ano eu fiz essa palestra mais de 85 vezes. Tinha fim de semana que eu falava na sexta numa cidade, no sábado em outra cidade, no domingo em outra cidade, às vezes 2 vezes no domingo. Em 2019, eu fui para a União Central Brasileira, que, digamos, como se fosse uma sede administrativa da nossa igreja para o estado de São Paulo. E lá conhecer a minha história. De lá eu fui para a divisão sul-americana. Aliás, fui no programa da Darleide em 2019. Fui para a divisão sul-americana, que foi onde fizeram o projeto A Experiência do Sábado, né, baseado no meu testemunho. E fui para os Estados Unidos fazer palestra, fui para o Texas, para Orlando. Agora, 2020, eu voltei aos Estados Unidos para fazer uma semana de oração em Miami. Fui para Connecticut. E por onde eu tenho passado, e por onde as pessoas têm colocado,
essa mensagem em prática, tem havido transformação, tem havido bênçãos, lares têm sido transformados. Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, agora durante a pandemia teve uma programação que eu fiz para a União Central Brasileira, eu fiquei sabendo de um marido que se batizou por causa da experiência da mesa. Eu me acabei de chorar, porque eu nem sabia disso. E algumas coisas eu não fico sabendo, né? Esse alcance, essa mensagem tem tido um alcance tão grande. Às vezes as pessoas entram em contato comigo e eu falo, gente, como essa pessoa me descobriu? E a pessoa fala e eu falo, nossa, é só Deus mesmo. E Deus tem espalhado essa mensagem. E eu penso que essa mensagem chegou para você que está aqui hoje, não por acaso. Não só porque você é amiga do pastor Jefferson, você é da igreja, não só porque você é amiga ou cliente da Cris. Essa mensagem chegou aqui porque Deus quer sentar à mesa com você. Porque Deus não quer esperar a igreja voltar a funcionar para te encontrar no sábado. Ele quer se encontrar na mesa do seu lar. Não desperdice os momentos que você tem na sua casa para se encontrar com Deus. Você tem todos os dias pelo menos 3 momentos para se encontrar com Deus. Café da manhã, almoço, jantar. Mas muitas vezes nós negligenciamos esse momento. Às vezes a gente acha que não tem coisa bonita, né? Você pode ver as fotos da Cris no Facebook e falar, ai, não tenho coisa linda igual a Cris, então eu não vou fazer. Eu não tenho dinheiro para comprar, então eu não vou fazer. Mas esse preço da mesa não tem a ver com utensílios. Ela tem a ver com a presença de Deus. Se você se sentar à mesa com o seu prato, seu copo e seu talher, Deus vai se sentar com você. Independente do que você coloque ali. Você não precisa ter uma família também. Durante muito tempo, eu estava sozinha aqui em casa, porque minha filha foi pro internato. E meu filho agora está estudando nos Estados Unidos. Eu fiquei 6 meses sozinha aqui em casa. E toda sexta-feira, eu fazia mesa para que eu pudesse sentar. Ao invés de ir para a cama, comer lá numa bandeja na cama, como eu fazia antes, eu sentava à mesa, porque agora eu sei que eu nunca estou sozinha quando eu sento à mesa. Deus está do meu lado. Então, agora, toda vez que eu sento à mesa, tem uma refeição especial, porque eu sei que Deus está presente, eu participo dessa comunhão com Ele. O meu desejo é que a minha história não seja mais uma história que você ouve e depois esquece. Se você esquecer, tudo bem, eu faço terapia, sou bem resolvida com isso, não tem problema você me esquecer. Mas eu gostaria muito que a minha história fizesse diferença para você e que começasse com a minha história, que você pudesse ter momentos especiais com Deus. Que você realmente pudesse ter momentos de encontro, de alegria com Deus. Que se não for o sábado, por conta de você ainda não celebrar, que seja algum outro dia da semana que você escolha, uma quarta-feira, um domingo, um café da manhã, um almoço especial, mas eu gostaria que você não desperdiçasse nem negligenciasse a mensagem que chegou aqui em você. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha história, mas tem a ver com o convite de Deus. Não recuse esse convite. É isso. Deixa eu chegar mais perto, porque aquela hora eu comentei, mas disseram que eu estava falando muito baixinho. E, bom, eu só tenho a agradecer, né, Paty, mais uma vez. Como a Paty falou, a gente se conheceu, eu estava lembrando que acho que foi setembro de 2017. E que eu lembro que logo em seguida, né, infelizmente teve a perda do Tiquinho, né? Mas, assim, o testemunho da Paty mexeu muito comigo. E a gente tinha ficado um bom tempo assim que a gente não tinha mesa em casa, não tinha sofá, né? Não tinha um monte de coisa. E a gente já não tinha muito. Eu cresci sem ter esse costume de família, mesa. E aí a gente já tinha perdido ali também o costume, né? De sentar e comer à mesa. E foi bem naquela época que a gente tinha comprado uma mesa, mas ainda não estava usando. E depois de ouvir tudo isso, e a gente, né, ganhou o livro, e eu comecei a ler, e comecei a me interessar muito, e eu quis fazer, então, uma surpresa, né, e pedi para o Jefferson e para a Ayla ficarem no quarto, e assim, durante a semana eu já fui, né, comprei umas coisinhas, assim, e a gente, então, teve a nossa primeira experiência da mesa, que foi numa sexta-feira à noite. E eu falo assim que ter conhecido a Paty, ter conhecido essa mensagem, esse livro, essa autora, fez toda a diferença na minha vida,
né? Depois disso, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo assunto e pelos resultados. Depois eu comecei a trabalhar, então, com os itens, né? Mas como você falou, eu sempre procuro passar isso para as pessoas dessa essência, né? Da importância desse momento com a família que a gente pode ter à mesa, né? Convidar a Deus, convidar Jesus para estar junto com a gente, com a nossa família, à mesa e aproveitar disso que é uma bênção, né? Independente, como a Paty falou, do que você tenha em casa, de jogos de mesa, de louça, isso é o de menos. Claro que a gente sempre fala, se você tiver, né, como a Paty falou, se você tiver, coloca para usar, né? Não fica esperando Sim. uma data importante. Quem nunca fez, agora até estava lembrando, né? Logo vai ter o Dia dos Pais, é uma grande oportunidade, né? Para fazer uma mesa bem carinhosa, bem legal, ter esse momento bem bacana com a família. Mas para a gente não esperar, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente tem que realmente aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá com os nossos queridos e curtir mesmo esses momentos, né? Eu agradeço muito pela tua participação, Patrícia, agradeço por todas as meninas, os meninos também, né? Tem o tio, tem mais alguém. Agradeço a todos vocês por terem participado aqui com a gente, né? Eu fiquei muito feliz. Tá bom? Eu também queria agradecer a oportunidade, né, da Cris, do pastor Jefferson, de poder falar. Realmente é uma mensagem que aquece o meu coração, assim como aqueceu o coração da Cris. Eu fico feliz de ver a Cris espalhando essa mensagem e ajudando as mulheres. Realmente não se trata dos itens, mas claro que uma mesa bem apresentada traz um carinho e traz a mensagem. Quando você senta uma mesa, ela está preparada com itens bonitos, a mensagem que você passa é: eu não me preocupo só com a sua fome física, eu me preocupo com a sua fome espiritual, com a sua fome emocional. E eu estou colocando aqui não só comida, eu estou colocando amor e carinho. Isso encanta qualquer coração. Isso é muito especial. E se você acha que você não tem jeito, que você não conhece, que você não sabe, as redes sociais hoje têm uma infinidade de coisas para você pesquisar. Se você não me segue, vai lá na Curadoria da Mesa, é o meu canal no Instagram, no YouTube, no Facebook, porque eu acredito que a mesa é lugar de curar e cuidar. Então, por isso, nós criamos a Curadoria da Mesa. Ela tem muitas dicas para vocês, não só falando de decoração, mas falando de relacionamento, de espiritualidade, de nutrição, diversão. Quando eu entrei, o pastor estava falando sobre diversão, né, com crianças, tal. Lá tem um material de diversão, tem um e-book gratuito também que eu fiz agora, você pode utilizar para que realmente possa ser uma bênção na vida de vocês. E eu queria agradecer as pessoas que estão mandando mensagem aqui no chat. Eu ouvi a Rafa aqui. A Rafa, ela meio que é minha fã de carteirinha, né? A Rafa, onde eu vou, ela sabe, ela tá lá. E aí ela mandou mensagem que eu já chorei ouvindo o que ela falou. Michele também, Michele Galvão, minha amiga. Carol, né, colocando aqui. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Que Deus abençoe vocês. A Lilian tá falando aqui que eu sigo e indico. Obrigado, Lilian. Continua seguindo e indicando. Que Deus abençoe vocês e que realmente a mesa possa ser um lugar de comunhão, um lugar de bênção na casa de vocês. E que vocês possam desfrutar das bênçãos desse encontro com Deus. Amém, amém. Então, Paty, se você puder digitar depois ali do teu Insta, né, para o pessoal conhecer e seguir também. E aí, mais uma vez, a gente agradece, né, a participação de todos. A Paty também comentou do livro, né, da experiência da mesa. Quem tiver interesse, eu tenho o PDF, tá? Gratuito, é só solicitar no WhatsApp, que eu mando para vocês. Ou, se vocês preferirem, físico também a gente tem, tá? E aí eu vou pedir também para a Paty fazer uma oração para a gente encerrar, por favor. Só um pouquinho. Estou escrevendo aqui. Pronto. Vamos orar? Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque mais um sábado se passou e mais um sábado nós tivemos a oportunidade de estarmos em comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor, porque em meio às correrias da vida, do dia a dia, em meio a essa pandemia que tem nos assolado, o Senhor, com sua misericórdia e amor, nos proporcionou um momento para encontrarmos contigo, sem sair de casa, na mesa do nosso lar. Somos gratos a Ti, Senhor, porque em sua misericórdia e infinito amor, a cada dia o Senhor
tenta nos encontrar. A cada dia o Senhor está na porta da nossa casa, batendo e querendo um encontro conosco. Nos permita, Senhor, este encontro. Que os nossos pecados não façam separação entre nós e Ti. Que nós possamos a cada dia ouvirmos a voz do Espírito Santo e atendermos a esse convite. Que o Senhor possa abençoar a cada mulher, a cada homem, a cada família que esteve aqui, que me ouviu. Que eles possam, durante essa semana, Senhor, serem incomodados pelo Teu Espírito, para que eles preparem um encontro. Talvez não na sexta, mas um outro dia da semana, para que eles possam se encontrar contigo, Senhor. Dá a eles a oportunidade da alegria desse encontro e dá a eles também os benefícios dessa ação. Que a mesa do lar de todos que aqui estiveram possa ser um altar e que o lar deles possa ser um pedacinho do céu. Abençoe o pastor Jefferson e a Cris, abençoe as ovelhas deles, que eles possam a cada dia influenciar o povo para poder estar no céu, na grande mesa contigo. Fica conosco, é o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, senhoras e senhores, foi uma satisfação muito grande estarmos juntos. A Lilian está pedindo para tirar uma foto. Eu vou tirar agora aqui, Lilian. Cadê o print screen? Olha lá, todo mundo sorrindo, vamos lá. Aê, 1, 2, 3 e X, aê. Ai, gente, mas tem um monte de gente com a janelinha fechada, eu nem vou saber para quem eu falei, né? Vamos abrir essa janelinha aí, dar uma arrumada no cabelo, para a gente tirar foto. Eu vou usando máscara, Patrícia, eles não querem sair de máscara. Olha quanta gente bonita, Camila, Andréia, Daniela, Valdemir, todo mundo aí, Ildete, a Cássia, Van Michele Galvão. Ai, bonita! Saudade de você. Todo mundo. Emily, Leidiane, Silvia, Maria, Dan. Bora, gente. A Cássia já lá, ó, preparada, mandando beijinho. Agora dá pra tirar uma foto. Olha lá, vou tirar agora uma foto além, todo mundo de sorrisão. Ah, mas... Depois eu vou subir esse vídeo aqui, Patrícia, você me autoriza? Você autoriza, né, Patrícia? Obrigado. Vamos subir para o canal no YouTube, tá? A gente vai gravar e colocar lá para quem quiser assistir depois também, tá bom? Uma satisfação muito grande, senhoras e senhores, estar com vocês. Agora vamos preparar as nossas mesas para receber a semana que se inicia. Vamos embora! Feliz semana para todo mundo. Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Ótima história. Com certeza vamos dar muita risada com o Tiquinho lá no céu, viu, Patrícia? Amém, amém, com certeza. Para todo mundo aqui, então, um abração para as famílias. Tchau. Pode abrir teu microfone e dar tchau para quem você quiser. Cadê ali, ó? Vamos ver. Ah, a dona Ayla ali, ó, minha filhota. A Carol tá fazendo coraçãozinho. Olha a nenenzinha lá, olha aí. Que coisinha bonita. Quem mais tá aí, ó? Opa! André, você conhece todo mundo? Tchau, pai. Tchau, mãe. Que bonito. Tchau, Rafa. Tchau, Michele. Tchau, meninas. Tchau, pastor. Tchau, Cris. Boa semana. Feliz semana para todos. Gente, alguém pediu meu contato. Lá no Instagram, lá na curadoria, se você mandar mensagem, eu respondo por lá. Às vezes eu demoro, tá, gente? Mas não é que eu pareço simpática aqui e não sou simpática. Na verdade, é muita coisa para eu responder. Mas eu respondo. Tenha fé, manda mensagem, vai orando que eu respondo, tá bom? A Cris, coitada, a Cris sofreu comigo. O WhatsApp é pior ainda, viu, gente? Então, o melhor é você mandar mensagem lá no Instagram, até porque eu tenho uns meninos que me assessoram e aí eles falam, Patrícia, tem mensagem, tem que responder mensagem. Então, pode mandar mensagem lá, tá bom? Beijo. Ótimo. Alguém tá falando aqui que minha filha te conheceu em Botucatu e ficou apaixonada por você. Ah, que bonitinha, Cássia. Manda um beijo pra sua filha que ficou apaixonada por mim. Menina esperta. A casa de Porto Velho, Patrícia, Rondônia, nossa, rapaz. Eita. Olha que chique. Gente, muito obrigada, viu? Eu amei. Eu também sou viúva. E quando a minha filha viu sua história, chorou horrores. Porque também no sábado, nós até o desinfetante para limpar a casa é diferente. Aí sim, você é adventista raiz. Não Nutella, não. É isso aí. Gosto assim, adventista raiz. Deus abençoe, bendiga a sua vida e o seu ministério, pastor Jefferson. Tchau, gente. Obrigado. Pessoal de Porto Velho,
Beijo do Capão para o mundo. Tchau, tchau. É nóis, é um da Sul, Patrícia! Pode perguntar do pastor aí, que eles conhecem. A boca do pastor aí, Patrícia. Ó, tem gente de Belém do Pará aqui também com a gente. A Rafaela, ó. A Rafaela consegue de Belém. Rafa é minha fã número 1. Vamos... Rafa acompanha. Rafa, quando acabar essa pandemia, eu tenho que ir para Belém do Pará, Rafa. Chega desse negócio de só se ver. Verdadeiro. É verdade. Eu tenho mesmo, a gente tem que fazer você vir aqui e falar pra mulherada o quanto que isso é gostoso, viu? Isso transforma a vida, o lar, pessoas, isso é maravilhoso. Amém. Verdade. Na mesa para sair tapioca, Rafinha. Falar que eu não gosto de açaí. Como assim? Não, Rafa, parei pra ti. Eu também, parei pra ti. Onde já se viu não gostar de açaí, gente? Ó, pessoal de Campo Grande, Várzea Grande, Aquidauana. Gente, todo lugar. Comeu um dourado aí em Aquidauana aí, ó. A Lívia de Campo Grande, a Andréia acho que é do Rio, não é, Andréia? Olha lá, a Andréia do Rio. Aí a Rafa a gente já falou, a Emily aqui vizinha nossa de Calcaia, a Carol lá do Paraná, tem um pouquinho de cada, tá tudo. Aí sim, lá, Santa Catarina, Palhoça. Ô, Palhoça, velho! Agora tchau, gente. Beijo, boa semana. Valeu, Tchau, gente. tchau. Grande abraço. Sucesso para todos. Deus abençoe.